Olá, meus cumprimentos a todos que nos ouvem, aos nossos colegas floresteiros e a todos que nos encontram em nossas redes sociais, em nossos canais de compartilhamento e que nos acompanham. Eu me chamo Débora Kreskiuski e juntamente com minha colega Marjorie Elisa, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. É isso aí, Débora, e hoje a gente inicia uma série muito interessante de episódios que irão apresentar as áreas que compõem o nosso curso amado, a nossa engenharia florestal. E para isso iremos contar com a participação de algum de nossos professores daqui da UTFPR-DV. Então vai ser uma conversa muito bacana. Se eu fosse vocês, ficaria ligadíssimos nesses próximos episódios que estão por vir. A princípio, a ideia aqui é comentar um pouco sobre as áreas nas quais nós, engenheiros e engenheiros florestais, podemos atuar. As áreas que formam o nosso curso têm influência direta em nossa atuação profissional, e por isso a gente tem que dar a nossa contribuição nesse exercício de reflexão sobre as possibilidades, que existem e que se abrem para a vida profissional. Exatamente, hoje a gente inicia a conversa com dois professores, o professor Álvaro e a Veridiana, que vão nos falar um pouquinho mais sobre as ações desenvolvidas pelo seu grupo de pesquisa na área de manejo florestal. E claro, o professor Álvaro também vai nos falar um pouco sobre a atuação dos engenheiros florestais na área de legislação e perícia ambiental. E antes de passar a palavra aos nossos entrevistados, vamos comentar rapidinho aqui a formação de cada um deles. Então, o professor Álvaro Bozon de Castro Faria é engenheiro florestal, mestre e doutor em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e também é especialista em Gestão e Engenharia Ambiental pelo IEP Paraná. E a professora Veridiana Padon Weber, ela é engenheira florestal com mestrado e doutorado nessa mesma área, e toda a sua formação foi feita na Universidade Federal de Santa Maria. Então, sem mais demoras, passamos a palavra aos nossos professores. Olá, gente. Eu sou o professor Álvaro Bozon de Castro Faria, da UTFPR, pelo curso de Engenharia Florestal. Então, a gente trabalha com as áreas de política florestal e ambiental, parte de legislação, parte de proteção da saúde florestal também, questão de incêndios florestais. Então, são temas aí que estão relacionados tanto para a área de silvicultura quanto para a área de manejo florestal, né? Então a gente tem uma ação junto com os colegas, com todos os colegas do curso, mas com ênfase aí para o grupo de pesquisa CNPq, de manejo florestal. Temos então parceria com a professora Veridiana, a professora Elizabeth, o professor Maurício Gorenstein, o professor Cláudio, o professor Raul Bosquilha. Quando a gente fala de ciências florestais como um todo, eu gosto de falar que a gente tem que pensar no específico e no geral também, né? Então, quando você consegue integrar essas áreas todas, a gente começa a entender a motivação, a importância do curso. Então, dentro desse conceito de ética florestal também, que eu acho que cada vez mais importante dentro da nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu tive a oportunidade de traduzir também a Ética da Terra, do engenheiro florestal Aldo Leopold, para a língua portuguesa. Então, a gente está bastante motivado, considerando todas essas áreas de conhecimento, discutindo aí a questão florestal de sustentabilidade, com ênfase para a sustentabilidade dentro das ciências florestais. Então a gente também tem algumas participações aí com a International Tree Mortality Network, da UFRO, que é uma força-tarefa de pesquisadores internacionais para pesquisar o declínio das florestas decorrentes das mudanças climáticas, Então, dentro disso, a gente está também... Eu, pessoalmente, me motivo muito pela hipótese de que a araucária angustifolia, nosso pinheiro brasileiro, possa estar sofrendo aí com o aquecimento da temperatura do planeta, Então, e aqui no nosso sudoeste, onde está inserido o Campos dos Vizinhos, a gente tem uma condição que pode, sim, favorecer o estresse dessa espécie, Então, a gente está pesquisando um pouquinho disso também. Dentro desse sentido, pelo grupo de manejo, a gente quer desenvolver iniciativas usando a própria área de reserva legal florestal do campus, da UTFPR. Então, essas são aí as motivações que a gente quer trabalhar com manejo de baixo impacto ambiental para essa espécie. E mesmo que a gente possa estar integrando essas análises junto à questão da legislação ambiental, é sempre bom lembrar que é uma espécie em lista de flora ameaçada de extinção, Então todos esses assuntos aí nos motivam bastante,
mas com ênfase à questão de legislação, sempre bom trabalhar a questão de assessoramento, de consultorias, por isso que a gente desenvolve trabalho com os alunos, né? Hoje eu sou tutor da empresa Júnior Florestal, OT Florestal. Um aspecto importante que é discutir a questão da legislação voltada às ciências florestais é amadurecer e permitir vocês, os futuros estudantes e engenheiros que venham estudar na UTFPR, trabalhar também com perícias judiciais, né? Então a gente sabe que hoje em dia crimes ambientais são cada vez mais possíveis de serem verificados, fiscalizados, autuados. Hoje em dia os sistemas de monitoramento estão muito avançados, né? E cada vez mais entra a demanda do perito para trabalhar com revalidações, revalorações de multas ambientais em processos de embargo fiscal, que a gente fala, né? Então essa é uma área aí que a gente está trabalhando esporadicamente e todas as experiências estão sendo estendidas aí para os alunos do curso aqui de florestas do campus Dois Vizinhos. Então é uma área bem interessante de perícias aí que realmente vale a pena pensar sobre essas questões dentro de umas alternativas aí de consultoria que os engenheiros podem estar oferecendo, né? Mas é sempre importante destacar que a perícia ela não é feita para isentar ninguém de culpa nenhuma, ela é feita para achar a justiça, né? Quem cometeu o crime ambiental, se o dano ambiental florestal ele é significativo, quanto significativo ele é, se a multa ela foi bem definida pelas autoridades competentes. Então a perícia ela tem o objetivo de alcançar aí a justiça mesmo, né? Justiça considerando a legislação ambiental florestal. Mas ao mesmo tempo a gente tem alguma participação aí como colaborações pelo Conselho Científico do Instituto Life. O Instituto Life de Curitiba está desenvolvendo um padrão de certificação, né, para qualquer entidade, aí, qualquer organização que tenha interesse em trabalhar com gestão territorial. Então essas empresas elas podem estar se adequando junto ao padrão de gestão sustentável de território. E essa é a missão aí desse instituto que eu estou mencionando, que a gente tem uma colaboração no Conselho Científico, né, justamente para discutir o padrão de sustentabilidade, né. Mas é isso, pessoal. A minha formação é de engenheiro florestal, eu tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, na área de silvicultura. Então eu fui migrando, mas eu não estou tão preocupado em me enquadrar em uma área específica, né? Porque a área de ciências florestais ela permite isso. Eu trabalho com silvicultura, trabalho com manejo florestal, trabalho com legislação. Talvez essa seja a questão aí quando a gente está falando de política, né? Política, ética, legislação, tem um aspecto um pouco mais social, sociológico. Então a gente está procurando justamente integrar essas áreas de conhecimento dentro das nossas áreas aí de atuação. E fico sempre à disposição para vocês procurarem aqui na UTFPR, para a gente poder desenvolver cada vez mais o curso, poder desenvolver pesquisas e iniciativas aí junto à comunidade e procurando entregar para a sociedade luziense, para a sociedade brasileira, conhecimento, desenvolvimento de conhecimentos, né? Que essa é a nossa missão aqui na UTFPR. Eu agradeço pela oportunidade e é isso. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a equipe do podcast Caminhos da Floresta pela oportunidade de falar, né, sobre a área de manejo florestal, quais as nossas ações na área, quais os nossos membros internos e externos da equipe do grupo de pesquisa em manejo florestal. Meu nome é Veridiana Padoim Weber, eu estou professora no curso de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, na área de manejo florestal. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho, né, sobre quais os projetos estão sendo desenvolvidos atualmente nessa área, incluindo vários professores do grupo de pesquisa de manejo florestal, como o professor Álvaro Bozon de Castro Faria, o professor Cláudio Thomas,
o professor Edgar de Souza Vismar, a professora Elizabeth Voaden, o professor Maurício Romero Gorenstein, o professor Raoni Weiner Duarte Bosquilha, o servidor técnico-administrativo Giovanni Caon, o professor Solon Jonas Long, professor aposentado da UFSM, que também nos ajuda muito no grupo, a ex-aluna Sandra Mara Crefta, que também atua no mercado florestal, e nos ajuda também em estudos sobre essa área, e os pesquisadores da Embrapa Floresta, o Evaldo Munhaz Braz e a Patrícia Pova de Matos, que também sempre nos salvaguardam os quesitos sobre o manejo florestal. Além de vários alunos de graduação e que sempre estão nos ajudando muito em todas essas ações. Então, assim, a área de manejo florestal, ela é uma área muito grande, muito ampla. Quando a gente maneja as florestas, sendo elas florestas plantadas ou florestas nativas, requer uma atenção muito grande, principalmente no quesito da sustentabilidade. Porque hoje em dia não se pode mais fazer um manejo de uma floresta sem um planejamento de todas as atividades que serão realizadas, sejam elas a curto prazo, a médio ou longo prazo. E após fazer todo esse planejamento, é necessário a sua aprovação em órgãos ambientais responsáveis para tal. Então, é preciso considerar toda a legislação da esfera estadual e da esfera federal para tal aprovação. Então, assim, a sustentabilidade, e o planejamento, eles são indissociáveis no manejo florestal, pois o uso dos recursos florestais ele deve ser tal que as gerações futuras possam usufruir dos mesmos bens e serviços de hoje no futuro. Então, para que isso ocorra e aconteça de forma adequada, é necessário várias ações, estudos contínuos na área de manejo florestal, para que possamos embasar e dar todo o suporte às pessoas, às empresas que necessitam utilizar desses recursos de maneira sustentável. Então, assim, diante disso, o grupo de pesquisa em manejo florestal da UTFPR Campus Dois Vizinhos, ele vem realizando vários estudos, como, por exemplo, o professor Edgar de Souza Vismara, que atua e dá todo o suporte para a nossa equipe de manejo florestal na área de experimentação, modelagem, e de recursos florestais de engenharia florestal, com ênfase em mensuração, atuando principalmente nos temas de modelos de regressão, modelos de predição de biomassa, índice de sítio, critérios de seleção de modelos, amostragem e experimentação. Então, atualmente, o professor Edgar está desenvolvendo modelos biométricos para bambu gigante. Modelos biométricos como, por exemplo, a relação ipsométrica, modelos que estimam o volume, a biomassa. No projeto, Aspectos Econômicos Biométricos e Silviculturais de Bambusais Plantados, um estudo piloto em área experimental. Esse experimento ele foi instalado pelo professor Eleandro José Brum, que muito nos auxilia também na área de manejo florestal. E além disso, o professor Edgar ele trabalha também em projeto de extensão, pesquisa e extensão em parceria com a empresa Floresteca, que visa pesquisar maneiras mais adequadas de se realizar a predição do volume presente e futuro de povoamentos de tectona grandes plantados. Além do professor Edgar, temos também a professora Elizabeth Voaden, na área de economia florestal. Ela está realizando um estudo em parceria com pesquisadores José Mauro Magalhães, Ávila Paz Moreira, da Embrapa Florestas, e Flávio Simeone, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e a engenheira florestal Gabriela Grisã Zancanaro, nossa ex-aluna aqui da UTFPR,
sobre a análise da inserção de recurso externo proveniente do programa ABC na rentabilidade financeira de um plantio de eucalipto. Então, assim, o objetivo do trabalho é realizar a análise do impacto ocasionado pela inserção de recurso externo proveniente na linha de crédito do programa ABC, na avaliação econômico-financeira de um plantio florestal de eucalipto para finalidade energética, né? E sobre a ótica do investidor florestal. Esse trabalho ele é de grande importância, pois tem uma carência muito grande de estudos na literatura que considerem em detalhe o impacto que o financiamento pode ter na rentabilidade dos empreendimentos florestais, principalmente do ponto de vista dos investidores florestais. Então, outro trabalho realizado também com a professora Elizabeth, em parceria com o acadêmico Marcos Ovídio, né, é sobre a análise da viabilidade econômica de um plantio de eucaliptos grandes destinado para a serraria na região de Dois Vizinhos, variando então os sortimentos de madeira conforme os desbastes. Cabe ressaltar que o histórico dos plantios de eucalipto no município de Dois Vizinhos, ele é voltado geralmente para a biomassa energética, ou seja, os produtores rurais plantam para colher com 7 anos de idade, né? Não tendo continuidade com a cadeia produtiva. Então, com esse estudo que o Marcos está fazendo com a professora Elizabeth, será demonstrado um cenário diferente da média, tendo um horizonte de tempo maior, onde os primeiros desbastes podem ser destinados para a biomassa energética, até chegar na dimensão de tora desejada para a serraria, ampliando o fornecimento de matéria-prima no local. Então, assim, em contrapartida, mesmo com todas essas informações, parece ter uma tomada de decisão mais segura e assertiva quanto investir ou não num projeto, né, florestal. É imprescindível analisar a viabilidade econômica do mesmo. Outro colega nosso também que atua na área de manejo florestal é o professor Maurício Romero Gorenstein, que atua também no projeto sobre manejo florestal de espécies nativas e supressão da uva do Japão, que foi instalado em parcelas permanentes na unidade de ensino, pesquisa e extensão da Floresta Nativa do campus. Esse projeto foi coordenado pela professora Elizabeth Voaden e nós instalamos com recursos do CNPq. E ele foi diagnosticado toda a floresta, né? Então, a sua composição florística, a sua estrutura das espécies e como está a uva do Japão naquela comunidade, né? E além do extrato adulto, fez também o extrato da regeneração. Quais as espécies que estavam regenerando, espécies de final de sucessão, quantidade de espécies, a diversidade e todos os indicadores de ecologia vegetal, pois o manejo florestal a gente não consegue fazê-lo, né, sem ter parâmetros voltados à ecologia vegetal, né? Então, os dados levantados, eles são importantes para quê? Para práticas sustentáveis de manejo, como as que a gente já tem feito até, né? As quais são suprimir as espécies dominantes e sem importância ecológica, como, por exemplo, a uva do Japão, que a gente suprimiu nas unidades experimentais, né? E fazer um enriquecimento com espécies de raridade regional, como a peroba, o pau-marfim, a grápia, a araucária e várias outras espécies. Então, os experimentos até então mostraram que a abertura de luz é muito importante para o crescimento dessas espécies. Por exemplo, com a abertura de uma faixa de 5 metros, já é o suficiente para a entrada dessa luz. Então, tentar recuperar a floresta também com espécies de valor econômico, ao invés de deixá-la sem nenhum manejo,
né, que geralmente é o que ocorre, onde às vezes as árvores desvitalizadas, muitas vezes encontradas nessas florestas sem manejo, venham a sombrear toda a regeneração e o banco de sementes, impedindo então o seu franco desenvolvimento, né? Então, mostrando a importância do manejo florestal nessas áreas. Além disso, dentro desse projeto também, a professora Veridiana, né, desenvolvo vários estudos sobre dendroclimatologia e crescimento das árvores, como, por exemplo, o último TCC defendido pela aluna Eliana Aparecida da Rocha Marques, né? Ela estudou o crescimento da espécie Nectanda lanceolata, canela amarela, dentro dessa UNEP Mata Nativa aqui da UTF-PR, Campos Dois Vizinhos. E ela relacionou com as variáveis meteorológicas e constatou que a espécie apresenta vantagem em seu crescimento em locais onde a umidade relativa do ar é maior. Então vejam, às vezes a gente não considera, né, todas as variáveis externas que estão influenciando no crescimento e que geralmente a gente pode então manejar determinadas espécies para determinados locais que apresentam condições meteorológicas favoráveis. E além desse estudo, a aluna Isadora Toso Bueno de Lima defendeu o TCC no final do ano passado, 2020, né, sobre o crescimento de árvores individuais de Cariniana ligalis. E ela também correlacionou com variáveis meteorológicas e constatou que a espécie cresce na nossa região em torno de 1,5 centímetros por ano em diâmetro, isso sem manejo. E prefere temperaturas mais amenas e altas precipitações. Então esse crescimento se dá dentro dessa amplitude climática. Outro colega nosso também, professor Cláudio Thomas, que faz pesquisas relacionado ao aprimoramento e desenvolvimento de produtos e tecnologias de produção sustentável. Então, o objetivo geral do projeto do professor Cláudio Thomas é a instalação e condução de uma sequência de estudos e pesquisas para toda a cadeia produtiva florestal, gerando informação sobre a alternativa de produção nos diferentes sistemas produtivos. Então, com a execução do presente projeto, ele espera que relacionar toda a cadeia produtiva de base florestal, seus produtos madeireiros, não madeireiros e serviços ecossistêmicos relacionados, além da interligação dos resultados para propiciar a geração de produtos e serviços com base tecnológica inovadora, oferecendo então soluções ao setor produtivo. Além de outros projetos também que a professora Cláudio Thomas atua, é a produção de mudas e estudo da espécie Acacia mirce, a nossa acácia negra, em plantios puros e como potencial produtora de madeira e tanino, né? E também a capacitação em propagação de bambu e produção continuada de mudas, né? Então, esses são as ações, né, realizadas no âmbito do manejo florestal aqui no campus. Não vou citar as ações dos professores Álvaro Bozon de Castro Faria e Raoni Wagner Duarte Bosquilha, pois eles já fizeram aqui seus relatos no Caminho das Florestas, né? Então, eles já deixaram seu recado. Então, para finalizar, eu agradeço mais uma vez a toda a equipe do projeto de extensão Caminhos da Floresta e gostaria de dizer que será sempre um prazer conversar com vocês todos, né, que nos ouvem aqui no podcast Caminhos da Floresta, e dizer que o grupo de pesquisa em manejo florestal está à disposição de toda a comunidade, tanto ela interna quanto externa, para que juntos possamos então ajudar o manejo das florestas, né, a ser utilizado de forma mais adequada, tá bom? Então, um abraço a todos e até mais.
Muito legal, né? Muito interessante toda essa nossa conversa. É praticamente uma chuva de conhecimento, né? Eu considero. Então, as ações e essas pesquisas que os nossos professores eles realizam, elas demonstram que são atividades que nós também podemos vir a desenvolver quando a gente estiver atuando profissionalmente no mercado de trabalho. Então, na verdade, são ações com as quais a gente já pode começar a se envolver desde agora, né? Desde a nossa graduação. Então, se você gostou dessa área, tem interesse, achou interessante, não se hesite, entre em contato com algum desses 2 professores que eu tenho certeza que eles vão te receber de braços abertos. Bem colocado, Marjorie. É muito importante a gente já ir infiltrando no mercado de trabalho antes de sair da graduação. E também foi muito bacana a professora Vere apresentar os demais professores do grupo de pesquisa de manejo florestal e os estudos que esses estão desenvolvendo, nos dando um panorama das ações de nossos professores. Então, só reforçando mais uma vez uma das minhas falas, né? Se você que está nos ouvindo e tem interesse em algum dos temas que os professores acabaram de nos apresentar, é hora de você se aproximar desse grupo de pesquisa, conhecer mais, né, a respeito dos estudos que podem ser realizados na área de manejo, de políticas florestais e de legislação ambiental, porque são áreas nas quais a gente poderá vir a atuar futuramente. Chuva de informação, né, pessoal? E esse só foi o primeiro episódio da série sobre as áreas da engenharia florestal. Nós queremos agradecer imensamente aos professores Álvaro e Veridiana por se disponibilizarem a estar aqui conosco, compartilhando tanta informação interessante. Então eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham e que continuem nos seguindo, porque em breve virão mais episódios. Então fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.